Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45. Vamos continuar aqui esse estudo bíblico, né? O objetivo de ler versículo por versículo e entender o Evangelho de Jesus, entender a palavra de Deus para que possamos ser cheios do Espírito Santo e guiar a nossa vida à luz das Sagradas Escrituras, não é verdade? Já que estamos vivendo tempos difíceis, cada vez mais precisamos estar apoiados em Deus e na Sua palavra. Mas antes, vamos realizar uma oração para que o Espírito Santo venha abençoar esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos e te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco agora através da tua palavra. E aonde chegar esse vídeo, chegue o teu Espírito Santo para revelar a tua palavra aos teus escolhidos, para que haja edificação para o teu povo e crescimento espiritual na nossa vida. Meu Deus, esse é o nosso objetivo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. João capítulo 11, versículo 45, diz assim: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Ora, o que Jesus tinha feito, né? Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, que já estava há 4 dias morto, como vimos no vídeo passado. E muitos judeus que não criam em Jesus passaram a crer, né? Quando tomaram ciência desse milagre. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Quer dizer, alguns creram e outros não quiseram crer, mesmo diante de um milagre tão extraordinário. Ou seja, Jesus é o Messias, fez milagres que ninguém fez, falou o que ninguém falou, demonstrou o que ninguém demonstrou, mas ainda assim eles não quiseram crer. Alguns não quiseram crer. Porque não queriam deixar a sua religiosidade, não queriam deixar a sua maneira de ser, a sua vida, perder os seus lucros, as suas posições, enfim. Amaram mais a esse mundo do que a Jesus, do que a salvação, do que a Deus, do que a verdade. E é assim que as pessoas atuam hoje em dia. Amam mais a sua vida, este mundo, os prazeres da carne, fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. E somente aqueles que são escolhidos por Deus, tocados por Deus e que nascem de novo, é que creem na Bíblia, que creem na palavra de Deus, que creem no Evangelho. Aqueles que não são escolhidos não vão crer jamais, né? Bom, aí ele diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram. O sinédrio era a reunião que eles faziam, né? Eram os principais sacerdotes, saduceus, fariseus, ou seja, os líderes da religião judaica se reuniram e disseram assim: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Quer dizer, eles mesmos reconheceram os milagres de Jesus. Era nítido, era óbvio, era inquestionável, era inconfundível, era impossível de esconder. Mas ainda assim eles não quiseram crer. Você vê a dureza dos seus corações. E muitos são assim, têm um coração empedrado, né? Por mais que você fale a verdade, a pessoa escolhe a mentira.
E eles dizem assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aqui foi revelado, então, por que que eles não quiseram crer? Por que que eles não quiseram aceitar Jesus? Porque eles pensavam assim: bom, cada dia mais o cristianismo, ou seja, os seguidores de Jesus estão aumentando, aumentando, cada vez tem mais pessoas que creem nele. Se a gente não fizer alguma coisa para destruir ele, a nação inteira vai crer nele. Nós vamos ter problema com os romanos e vamos perder a nossa nação, vamos perder os nossos privilégios, vamos perder a nossa posição. Quer dizer, eles estavam preocupados com a sua posição, com o seu dinheiro, com as suas ganâncias pessoais, estavam preocupados com o seu poder político, estavam preocupados em manter aquele poder religioso. Eles não estavam preocupados com a verdade, com a palavra de Deus. E é isso que acontece dentro das religiões. Não importa o nome que tenha, católica, evangélica, budista, enfim, não importa qual seja a religião, todas são iguais. Porque os líderes religiosos que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com Deus verdadeiro e sincero, estão mais preocupados consigo mesmo, com seus lucros, com as suas casas, com as suas empresas, com as suas posições, com os seus títulos, com o seu dinheiro, com a sua família, com a sua igreja, com a sua religião. Estão mais preocupados em crescer fisicamente do que crescer espiritualmente. Já a pessoa que é de Deus, ela não está preocupada com nada. A única preocupação dela é a verdade, né? Então, aí está a diferença do verdadeiro e do falso. O verdadeiro está preocupado com a verdade. Estudar a verdade, conhecer a verdade, praticar a verdade. Doa quem doer, né? Passe o que passe. Mas os religiosos, os falsos, estão preocupados consigo mesmo. E é isso que acontecia com os judeus e por isso que ali eles estavam já começaram a tramar o que é que eles iam fazer para destruir Jesus. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, quer dizer, Caifás era o sumo sacerdote. A palavra sumo significa principal, né? Ele era o principal sacerdote, o líder de todos ali. Ele advertiu e ele disse assim: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha só a palavra deste homem. Ele diz assim, em outras palavras, ele disse o seguinte: é melhor a gente matar ele do que todos nós, toda a nação ser prejudicada politicamente. Eles estavam preocupados com seus cargos políticos, religiosos, em perder aquilo que eles tinham, né? Então eles pensaram assim, ele falou assim, então é melhor que ele morra, que um só homem morra, do que todos nós, toda a nação seja, entre aspas, prejudicada. Olha só o que ele falou. Esse é um lado da frase, da palavra dele. O outro lado, que nós também cremos, é o seguinte, que nesse momento, quando ele fala assim, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Eu acredito que essa palavra veio de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Ele morreu pelo povo, ele morreu por nós, ele morreu pelos eleitos. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e que Ele é Deus, recebe a salvação. Então ele morreu por causa dos nossos pecados, para livrar-nos do inferno, da condenação eterna. Então, nesse sentido, ele acertou quando disse que Jesus deveria morrer por muitos. E foi isso que Jesus fez, não é verdade? Continuando, no versículo 51 diz, ora, Caifás não disse isso por conta própria, olha só.
mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aqui o apóstolo João, ele confirma o que acabamos de falar, né? Quando ele diz aqui, Caifás não disse isso por conta própria. Foi o próprio Deus que colocou essas palavras na boca dele. Por mais que ele fosse um falso profeta, um religioso hipócrita, ganancioso, mentiroso, mas naquele momento Deus quis usar a boca dele. Então Deus, ele faz o que ele quer. Deus é soberano. Deus, ele tem a última palavra sempre. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. Por isso que a nossa fé, a nossa confiança tem que estar 100% nele. É aquela palavra, né, que diz, agindo Deus, quem impedirá? O homem pode espernear, o mundo pode, parece que está caindo né, aos pedaços, mas tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Quando você diz, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas estou passando por luta, estou passando por problemas, e a cidade tem problemas, o estado tem problemas, o país tem problemas, a família tem problemas, o mundo tem problemas. Sim, mas tudo está debaixo da autoridade de Deus. Nada acontece sem que Deus não permita. Seja bem ou seja mal, tudo acontece pela permissão de Deus. E Ele sabe o que faz. Por isso, é importante confiar nele, né? Então, nesse momento, Deus usou a boca dele para profetizar que Jesus deveria morrer por nós. E João também ele diz assim, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Judeus e gentios. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, se arrependem dos seus pecados, passam a ser filhos de Deus. Então, não são todos que são filhos de Deus, mas aqueles que creem. Aqueles que se submetem ao seu senhorio. Esses são os filhos de Deus. Aqueles que nascem da água e do Espírito, como já temos falado anteriormente. Continuando, vamos ler aqui o versículo 53, que diz, desde aquele dia resolveram matar Jesus. Olha só. Aqueles homens que diziam cumprir a lei, estavam descumprindo, né? O mandamento não matarás, mas eles resolveram matar Jesus, ou seja, não estavam nem um pouco preocupados em obedecer a lei, obedecer a palavra. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Porque não era o momento ainda de Jesus se entregar para a morte, né? Para o sacrifício da cruz. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Quer dizer, os judeus na época da Páscoa iam a Jerusalém fazer os seus rituais religiosos, né? E essa Páscoa foi a última Páscoa, né? Porque foi nessa Páscoa, foi nesse dia que Jesus, ele ressuscitou. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Então aqui, nitidamente, eles já tinham tudo planejado de a próxima vez que verem Jesus, prendê-lo, enganar, falsas testemunhas, falso julgamento e levar à morte, né? Mas sabemos que tudo isso foi um plano de Deus, para que ele fizesse o sacrifício na cruz pelas nossas vidas, pela nossa alma. Tá bom?
Então vamos parando por aqui. Vamos finalizando aqui esse estudo bíblico, essa meditação na palavra de Deus. E no próximo vídeo vamos dar continuidade, tá bom? Se você quer aprender mais, conhecer mais, se inscreva aí no meu canal e veja todos os vídeos, desde o primeiro, né? Faça a maratona, faça como uma série e vá vendo todos os vídeos com a Bíblia, comparando o que eu falo com a palavra de Deus, meditando, e seguramente que o Espírito Santo vai te abençoar. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.